se essa pessoa sumisse da sua vida hoje? Você saberia viver sem ela? Pensa nisso com coragem. Não é sobre saudade, é sobre vazio. Aquele vazio que aparece quando você tenta se afastar e não consegue, aquele silêncio que faz você querer mandar mensagem, mesmo sabendo que não deveria, aquela sensação de que, sem aquela pessoa, algo em você fica incompleto. E é aí que está o ponto que muda tudo. Você não está preso porque ama demais. Você está preso porque não sabe ficar sem. Você volta, mesmo sofrendo. Você insiste, mesmo cansado. Você aceita menos, só para não perder. E começa a chamar isso de amor, mas não é. Dependência emocional não prende pelo sentimento. Prende pela falta que o outro preenche dentro de você. E enquanto você não entende isso, você continua voltando para o mesmo lugar, esperando um resultado diferente. Hoje você vai entender exatamente por que isso acontece e como sair desse ciclo. Porque existe uma diferença enorme entre amar alguém e precisar de alguém para existir. E talvez você nunca tenha percebido em qual dos dois você está. Agora você precisa entender algo que muda completamente a forma como você enxerga isso. Dependência emocional não é amar demais, é precisar do outro para se sentir inteiro. Existe uma diferença sutil, mas decisiva. Amor conecta, dependência sustenta. Quando é dependência, você não está apenas com alguém, você está usando aquela pessoa como base emocional, como fonte de validação, de segurança, de identidade. Se ela está bem com você, você se sente bem. Se ela se afasta, você se desorganiza. Se ela muda, você perde o equilíbrio. Percebe o nível de influência? Isso acontece porque sua identidade começa a se apoiar no outro. Seu valor passa a depender da atenção, do cuidado, da presença daquela pessoa. Isso se chama identidade terceirizada. Você não se sente completo por quem você é. Você se sente completo pelo que recebe. Você não está com alguém, você está se sustentando através de alguém e isso cria um problema silencioso, porque quando a base externa falha, você desmorona junto. Agora pensa com sinceridade. Você quer essa pessoa na sua vida, ou você precisa dela para se sentir bem? Você não acorda um dia dependente de alguém. Isso é construído e geralmente começa muito antes desse relacionamento. Em algum momento da sua história, você aprendeu que amor não é algo estável, que precisa ser conquistado, mantido, protegido, que pode ir embora a qualquer momento. Talvez você tenha sentido ausência emocional. Talvez tenha precisado se esforçar para ser visto. Talvez tenha aprendido que ser suficiente nunca era garantido. E isso deixa uma marca. Você cresce buscando validação fora, buscando confirmação constante de que é importante, de que é escolhido, de que não vai ser abandonado. Isso cria um padrão chamado apego ansioso. No apego ansioso, o amor não é tranquilo. Ele é carregado de medo. Medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de ficar sozinho. E então, quando alguém entra na sua vida e ocupa esse espaço, você se apega não só à pessoa, mas ao que ela representa: segurança, presença, validação. Você não tem medo de perder a pessoa, tem medo de voltar para o vazio. Enquanto esse vazio existir dentro de você, qualquer relação vira risco e qualquer afastamento vira dor intensa. Agora eu quero que você pense com coragem. Você sente falta da pessoa ou sente medo de ficar com você mesmo? Agora você vai entender por que isso parece tão difícil de controlar. Não é só emocional, é químico. Quando a pessoa se afasta, seu corpo entra em ansiedade. A mente começa a pensar sem parar. O coração acelera, surge a urgência de fazer algo, de resolver, de recuperar. Isso é ausência. Aí acontece o contato, uma mensagem, um retorno, um gesto. E naquele momento, você sente alívio, respira, relaxa, se acalma. E esse alívio é registrado pelo cérebro como recompensa. Ausência gera ansiedade. Contato gera alívio. Alívio reforça o vínculo. E assim o ciclo se repete. Isso cria dependência porque seu cérebro começa a buscar não a pessoa, mas a sensação de alívio que ela proporciona. O alívio te prende mais do que a dor. Se fosse só sofrimento, seria mais fácil sair. O problema é que entre a dor e o alívio,
o cérebro escolhe continuar. E quanto mais esse ciclo acontece, mais forte ele fica. Agora pensa com sinceridade. Você sente falta da pessoa, ou da sensação de alívio quando ela volta? O efeito mais silencioso da dependência emocional não é a dor, é a perda de quem você é. No começo, você só se adapta um pouco, ajusta horários, muda prioridades, começa a considerar mais o outro do que a si. Parece normal. Parece parte do relacionamento. Mas com o tempo, isso cresce. Você passa a pensar antes de agir, passa a medir o que fala, passa a evitar atitudes que possam afastar, e aos poucos, sua vida começa a girar em torno da relação. Você deixa de fazer coisas que gostava, se afasta de pessoas, reduz partes de si para manter o vínculo estável. E o mais perigoso é que isso acontece sem perceber. Você não percebe quando se perde, só percebe quando não se reconhece. Sua identidade começa a se moldar ao que o outro aceita, ao que o outro valida, ao que mantém a relação funcionando. E quando você percebe, já não sabe mais quem é sem aquela pessoa. Agora eu quero que você pense com muita sinceridade. Se essa pessoa saísse da sua vida hoje, você ainda saberia quem você é. A libertação começa em um ponto que a maioria tenta evitar: reconhecer. Enquanto você chama de amor, você não consegue sair. Enquanto você romantiza, você continua preso. Enquanto você diz que é só porque gosta muito, você mantém o ciclo ativo. Existe uma diferença entre amar e depender. Amar permite escolha. Depender cria necessidade. E quando você precisa, você aceita mais do que deveria. Você se adapta mais do que gostaria. Você permanece mesmo quando sabe que não está bem. Porque sair parece perder algo essencial. Mas aqui está a virada. Você não está perdendo a pessoa. Você está enfrentando a falta que ela preenche. Enquanto você chama de amor, você não consegue sair. Aceitar que é dependência não é se julgar. É se enxergar com clareza, e essa clareza é o primeiro passo para mudar. Agora me diga com honestidade, você está nessa relação porque escolhe ou porque sente que não consegue ficar sem? Se você quer se libertar, precisa interromper o que mantém esse ciclo vivo. E aqui está o ponto que muita gente evita: contato, cada mensagem, cada retorno, cada recaída emocional reativa tudo. A ansiedade volta, o alívio vem. E o vínculo se fortalece novamente. Não é só sobre conversar, é sobre reativar o circuito. Você sente falta, manda mensagem, recebe resposta, se sente melhor e seu cérebro registra. É assim que eu alivio, e o ciclo continua. Por isso, cortar o reforço não é sobre frieza, é sobre consciência, reduzir contato, evitar interações desnecessárias, não alimentar o padrão quando a vontade aparece. No começo, vai parecer pior. A ansiedade aumenta, o vazio fica mais evidente. Mas isso não é sinal de que você precisa voltar. É sinal de que você está rompendo o ciclo. Quanto mais você volta, mais forte o vínculo fica. Romper esse padrão exige desconforto temporário para construir liberdade permanente. Agora pensa com sinceridade. Você está disposto a passar pelo desconforto de sair ou prefere continuar no conforto que te prende? Aqui está um dos pontos mais ignorados e mais importantes. Você não precisa correr para aliviar tudo que sente. A ansiedade vem e você quer agir. O vazio aparece e você quer preencher. A saudade surge e você quer voltar. Mas nem todo desconforto precisa de resposta imediata. Ele precisa ser suportado. A ansiedade não mata. Ela sobe, atinge um pico e depois desce. O problema é que você nunca deixa ela descer porque sempre reage antes. Você manda mensagem, você volta, você busca alívio rápido e assim, nunca aprende que consegue suportar. Ficar é difícil. Voltar é automático. Aprender a ficar com o desconforto é ensinar ao seu corpo que você não precisa fugir dele. É sentar com a sensação, observar, respirar, deixar passar. No começo parece insuportável, mas com o tempo, algo muda. Você percebe que consegue ir. Agora eu te pergunto com sinceridade, você está reagindo ao que sente ou está disposto a aprender a suportar
sem voltar. Se você construiu sua vida em torno de alguém, sair dessa dependência exige reconstruir quem você é sem essa pessoa. E isso não acontece automaticamente. Você precisa voltar para si. Quem você era antes dessa relação? O que você gostava de fazer? Quais partes de você ficaram esquecidas? Porque a dependência emocional não tira só a pessoa, ela leva a sua identidade junto. Você passa tanto tempo focado no outro que esquece de se construir. E quando a relação balança, você sente que tudo balança, porque sua base não está em você. Reconstruir identidade é voltar a ocupar sua própria vida, retomar interesses, reativar vínculos fora da relação, criar rotina que não depende de ninguém. Isso não é distração, é estrutura. Quando sua vida tem consistência, o outro deixa de ser o centro e algo muda dentro de você. Você não precisa mais de alguém para se sentir inteiro. Você começa a se sustentar. Agora pensa com sinceridade. Sua vida gira em torno de você, ou ainda gira em torno de alguém. Um dos pilares da dependência emocional é esse. Você precisa que alguém te escolha para se sentir valioso. Você se sente bem quando recebe atenção, se sente seguro quando é validado, se sente suficiente quando é reconhecido. E quando isso falta, tudo desmorona. Mas aqui está o ponto central. Enquanto você precisar que alguém te escolha, você nunca se escolhe. Sua autoestima fica instável, porque depende do comportamento do outro. Se ele se aproxima, você se sente bem. Se ele se afasta, você se questiona. Isso não é amor, é dependência de validação. Autoimagem saudável não nasce do outro, ela é construída internamente. Você precisa começar a reconhecer seu próprio valor sem esperar confirmação externa. Precisa aprender a se validar, mesmo quando ninguém está olhando, porque quando você se valida, algo muda. A opinião do outro deixa de definir quem você é. Agora me diga com sinceridade. Você se enxerga com valor, ou precisa que alguém te mostre isso? Se toda a sua energia emocional está concentrada em uma pessoa, qualquer oscilação nessa relação vai te desestabilizar. Por isso, sair da dependência não é só sobre se afastar de alguém, é sobre ampliar sua vida. Você precisa construir algo que não dependa de relação para existir. Uma rotina sua, interesses seus. Objetivos que não envolvem outra pessoa, porque quanto menor é o seu mundo, maior é o impacto de perder alguém dentro dele. E quanto maior é a sua vida, menor é o poder que qualquer pessoa tem sobre você. Isso não significa deixar de se relacionar, significa não se limitar a isso. Quando você tem uma vida estruturada, você não entra em relação para se sustentar, você entra para compartilhar, e isso muda completamente a forma como você se conecta. Agora pensa com sinceridade. Sua vida tem base própria, ou depende da presença de alguém para fazer sentido? Existe uma forma de amar que não prende, não sufoca e não destrói você. Mas para chegar nela, você precisa desaprender o padrão antigo. Amor saudável não nasce da necessidade, nasce da escolha. Você não está com alguém porque precisa. Você está com alguém porque quer. E isso muda tudo. Quando não há dependência, você não aceita menos por medo de perder. Você não se anula para manter. Você não se desespera quando há distância. Você permanece inteiro, mesmo em relação. Amor saudável não suga sua energia. Não cria ansiedade constante. Não faz você duvidar de si. Ele respeita, ele constrói, ele soma e, principalmente, ele não ocupa o lugar da sua identidade. Você não deixa de ser você para amar alguém. Você continua sendo você e escolhe compartilhar. Agora eu quero que você pense com coragem. Você quer um amor que te complete ou um amor que caminhe ao lado de quem você já é? Você não precisa de alguém para se sentir inteiro. Essa talvez seja a frase mais difícil e mais libertadora de todas. Porque durante muito tempo você acreditou que precisava de alguém para se sentir bem, para se sentir amado, para se sentir suficiente, mas a verdade é outra. Você só aprendeu a buscar fora
aquilo que não construiu dentro. E agora você sabe, não é amor demais, não é fraqueza, não é falta de controle. É um padrão que foi aprendido e pode ser reprogramado. Você não precisa continuar preso a isso. Pode escolher diferente. Pode agir diferente. Pode construir uma relação com você que não depende de ninguém. E quando isso acontece, algo muda. Você para de precisar e começa a escolher. Agora eu deixo a pergunta que realmente importa. Você quer continuar precisando ou está pronto para começar a se escolher? Se esse conteúdo fez sentido, escreva nos comentários. Eu me escolho não como frase bonita, mas como decisão. Inscreva-se para fortalecer sua inteligência emocional e compartilhe com alguém que precisa sair desse ciclo, porque se amar não é um conceito, é uma escolha diária.